O código define como regra a realização de uma audiência de conciliação no meio do procedimento. Eu imagino que vocês, quando processem os embargos, não vejam muitas audiências de conciliação aqui no nosso fórum, por conta dessa adaptação do procedimento ao caso concreto. Ainda que seja regra, é possível, quando notamos que não vai sair acordo, se nós temos um processo entre o município de São Paulo e a Fazenda Nacional, dificilmente vai sair acordo. Não tem por que eu perder tempo marcando uma audiência. Inclusive, quando você intima as partes a se manifestarem sobre providências de prova, via de regra, elas querem um julgamento antecipado, querem uma sentença logo. Então, você adapta o procedimento, no caso dos embargos à execução, à realidade do caso concreto. Não vai sair acordo, eu vou passar para o julgamento antecipado ou direto para uma audiência de instrução, se for necessário. Eu não vou ouvir as partes sobre conciliação e marcar audiência, porque eu sei que isso não vai dar em nada. Outro exemplo que a gente vê sempre aqui, o artigo 398 do Código de Processo Civil, ele é bem claro. Vou mostrar para vocês também. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra no prazo de 5 dias. Não é a nossa praxe aqui. Nós damos muitas vezes 30 dias de prazo para a Fazenda. Por quê? Porque a gente sabe que o volume de processos é gigantesco. A gente sabe que às vezes os documentos eles são, não é uma folha de papel, é um calhamaço de papel, de alegações, de documentos. Então a gente adapta o procedimento à realidade. Eu não posso dar uma vista em 5 dias de 5, 6 volumes de documento. Então, ainda que não exista um dispositivo expresso, aqui não tem um parágrafo único no 398, o juiz na fazenda pública, por conta do volume de processo, pode dar 30 dias. Mas mesmo não existindo uma disposição expressa, a gente adapta o procedimento à nossa realidade. Em Portugal, por exemplo, você tem o artigo 265A do Código Português, que ele vai ter essa previsão expressa, vai dar esse maior poder ao juiz de adaptar o procedimento. Aqui nós não temos uma norma expressa, uma cláusula geral nesse sentido, mas ainda assim eu considero possível e considero desejável que o procedimento seja acertado ao caso concreto. Há quem discorde. Você tem posições que vão dizer, não, mas isso é um arbítrio. Se a lei fala em 5 dias, o juiz tem que dar 5 dias, pronto, e acabou. Aí fica a posição de cada um, né? Minha posição eu já apresentei para vocês. Adequação. Eu falei que ia seguir a ordem alfabética. Falei primeiro sobre adequação, depois sobre adaptabilidade. Estou bem de ordem alfabética. Mas vamos passar agora para o próximo princípio, que é a boa-fé. Eu esperei a minha faculdade inteira algum professor me dar uma definição legal de boa-fé, no cursinho também, e eu nunca fiquei satisfeito. E consultando os manuais de processo civil para a gente ter essa nossa exposição, eu também não fiquei satisfeito com as definições que são apresentadas. Na verdade, elas muitas vezes não são apresentadas. O que me parece é que todo mundo foge de definir o que é boa-fé, o que é difícil mesmo. Então, se todo mundo foge, não sou eu que vou aqui, né, criar e doutrinar aqui e dar um conceito de boa-fé. Mas o que é importante? Para fins processuais, o que o princípio da boa-fé representa? Um dever de todos aqueles que participam do processo de agir com lealdade, ética, de respeitarem as normas do artigo 14 do CPC, atuar sem alterar a verdade dos fatos, sem colocar obstáculos indevidos no processo, coisa que a gente vê na nossa realidade muitas vezes. Uma atuação sem boa-fé, quer dizer, sem lealdade, sem ética. É evidente que o sujeito quer ganhar o processo, mas a gente não pode permitir que essa vitória seja obtida por qualquer meio. Né? Vocês vão ver, geralmente, nos manuais de processo penal, como princípio do processo, a inadmissibilidade das provas ilícitas. Ela se relaciona aqui à boa-fé, essa ideia. Quer dizer, eu quero ganhar, mas eu tenho que agir com o mínimo de ética, com o mínimo de correção. Um exemplo aqui no nosso fórum, no nosso dia a dia. Imaginemos que uma parte perca o prazo para recurso. E não é que ela perdeu por um dia,
ela perdeu por semanas o prazo. Mesmo assim, ela apresenta o recurso. O que vai acontecer? Nós vamos ter que juntar o recurso. Às vezes, e isso é muito comum, nós damos vista à parte contrária sobre o recurso, porque no emaranhado de milhares de processos, não é sempre que a gente consegue fazer uma triagem adequada. Nós vamos ter que juntar a peça, nós vamos ter que fazer a triagem do processo eventualmente, vai remeter à fazenda, vai voltar para um recurso que é manifestamente intempestivo. E um recurso que a parte sabe que é intempestivo. Ela entrou com esse recurso apenas para ganhar alguns meses. Isso é uma postura desleal. Ela é contrária à boa-fé. É evidente que o cara tem direito a recorrer. Mas se ele sabe que o prazo já foi faz tempo, é óbvio que ele está usando esse expediente apenas para, infelizmente, atrasar ainda mais o processo. Esse é um exemplo que às vezes a gente vê, infelizmente. Bem, passando então, continuando a nossa análise dos princípios, eu já coloquei também lá na lousa a questão do contraditório, que da mesma forma que o devido processo legal, o contraditório é um princípio extremamente importante, tanto que eu mencionei anteriormente, inclusive ele faz parte do conceito de processo para a parcela da doutrina italiana. O contraditório também é dividido em pelo menos 2 aspectos. Qual que é o contraditório formal? É a ideia tradicional de contraditório, que se resolve na seguinte fórmula: ciência mais reação. Ou seja, de acordo com o princípio do contraditório, às partes deve ser dado o direito de ter conhecimento do que acontece no processo e também a possibilidade de apresentar uma reação, uma manifestação sobre o que se encontra nos autos. Por isso, ciência mais reação, quer dizer, conhecimento do que acontece mais oportunidade de se manifestar. Essa é a visão formal, tradicional do contraditório. O formal eu não estou utilizando como diminuição, como algo ruim. A gente tem a prática de ouvir às vezes a pessoa, isso é muito formal, isso é muito formalista. A expressão formal é relativa à forma, sem juízo de valor. Pelo contrário, as formas muitas vezes são garantias ao cidadão de que não vai ser atropelado pelo Estado ou pela parte contrária. Mais recentemente, a doutrina tem falado sobre contraditório substancial. O que isso significa? É um passo além do direito de se manifestar. Não basta que me permitam falar, é necessário que prestem atenção no que eu digo. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, com todo respeito: as mulheres são especialistas em contraditório substancial. Não basta que você as ouça, você precisa prestar atenção no que elas estão dizendo. Não interessa se é Corinthians e Palmeiras na final da Copa do Brasil. Se ela quiser falar sobre a torneira que está pingando e que você não consertou, você tem que prestar atenção no que ela está dizendo. É a mesma coisa de um professor que começa a falar e vê que os alunos estão dormindo, não estão prestando atenção, gostariam de fazer outras coisas. É chato isso. Não basta a quem expõe falar, a pessoa também gosta de ser ouvida. Então, o amor, tudo bem, não é suficiente. Você tem que parar e, com razão, prestar atenção no que a sua mulher está falando, no que a sua namorada. Não basta fingir que está ouvindo. Da mesma forma, não basta que o judiciário dê ao cidadão o direito de se expressar se as razões do cidadão são completamente ignoradas. A doutrina ela gosta de usar a expressão possibilidade de influenciar na decisão. Então é importante que a parte, quando apresente a sua manifestação, ela tenha direito de ser lida, a parte tenha o direito de que a sua manifestação seja lida, seja apreciada. Lógico, às vezes é uma situação padrão, você já viu outros casos, você só olha rápido. Não é que você vai ler as 100 páginas da petição linha por linha, não é isso. Mas você vai prestar atenção.
e aquela ideia ela pode te convencer do contrário. Dentro dessa perspectiva de contraditório formal e substancial, nós vamos situar o direito de defesa no processo civil. Então, eu tenho o direito de ter conhecimento de um processo que é direcionado contra mim e eu tenho que ter a oportunidade de me defender, de produzir provas. Em algumas obras vocês vão ver princípio do contraditório e princípio da ampla defesa ou direito de defesa, mas a defesa está tão intimamente ligada ao contraditório no processo civil que as duas ideias se fazem presentes no mesmo dispositivo constitucional, que é o artigo 5º, acho que inciso 55 da Constituição. Então o direito de defesa acaba sendo muito semelhante, uma decorrência do contraditório. E como decorrência dessas duas ideias, de contraditório formal e substancial, eu anotei a palavra surpresa lá embaixo no meu esquema, que é o contraditório como uma forma de evitar surpresas às partes. Crescem na doutrina as vozes no seguinte sentido, de que mesmo existindo uma questão cognoscível de ofício, é interessante que o magistrado ouça as partes. Nós fazemos toda hora isso aqui. A gente está cansado de dar vista fazenda num processo em que é alegada a prescrição. Nós podemos conhecer o tema prescrição, podemos conhecer o tema decadência de ofício, mas pode ter acontecido um parcelamento que foi rescindido, pode ter havido um processo administrativo que não foi mencionado nos autos. Então a gente faz por bem, acredito, ouvir o credor, ouvir as partes antes de definir sobre a prescrição. Então o contraditório acaba funcionando como um meio para que se evitem surpresas no processo judicial. Claro que o contraditório demais também, ele pode atrapalhar, ele pode ser inútil. Vou dar um exemplo para vocês que a maioria deve conhecer, do artigo 285A do Código de Processo Civil. Então, o 285A, quando a matéria é controvertida, for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência e outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença. Ou seja, isso você não sequer cita a parte e profere uma sentença, mas é um pouco evidente. Se eu já tenho uma tese favorável ao réu, completamente favorável ao réu, e se eu tenho o posicionamento de não condená-lo naquela situação, eu não preciso sequer ouvi-lo. Então, o contraditório demais atrapalha. Na execução, nós também vamos ter isso. O contraditório na execução ele não é tão frequente. O executado ele não é citado para apresentar defesa, ele é citado para pagar. Ele pode fazer um depósito, apresentar embargos, apresentar uma exceção de pré-executividade, mas esse não é o mundo ideal da execução. O mundo ideal é que fulano seja citado para pagar e pague. Então, há um contraditório, a doutrina gosta de falar em contraditório mitigado, quer dizer, um pouco menos de contraditório na execução do que no processo de conhecimento. Posso continuar? Deixa eu só ver o horário, ainda temos um bom tempo. Princípio, ideia da duração razoável do processo. Bastante autoexplicativo. A doutrina gosta de falar num nome mais bonito, que seria o direito a um processo sem dilações indevidas. A duração razoável do processo é uma ideia presente na Constituição, no artigo 5º, inciso 78, que foi inserido pela Emenda Constitucional número 45 do ano de 2004. Dentro daquela perspectiva de reforma do judiciário, de que o judiciário é o vilão, de que os processos não andam no judiciário por nossa culpa. É evidente que o acréscimo de um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, ele não vai resolver o problema da celeridade dos processos, da demora judicial. Até porque a gente tem que ter em mente que ao lado da celeridade e da duração razoável do processo, estão também as garantias e os direitos dos cidadãos, como a gente viu ao direito ao contraditório. Quando a gente, em vez de 5 dias, dá 30 dias para a fazenda se manifestar, a gente está
aumentando a duração do processo em um mês, pelo menos, né? Praticamente um mês. Mas a gente está fazendo uma providência que parece ser mais adequada ao caso concreto. Então, o que eu quero que vocês tenham é o seguinte: a duração razoável do processo é um norte. É importante nós termos em mente que o processo, ele, de preferência, sempre que possível, ele deve ser rápido, mas ele não é um valor absoluto. A celeridade, ela não pode ser usada para você atropelar o direito dos outros. Basicamente é isso. Economia processual, também bastante simples. Menor dispêndio de recursos com o melhor resultado possível. Ou maior resultado com o mínimo de esforço. Vou dar 2 exemplos para vocês de economia processual. Em vez de 1000 processos individuais discutindo a mesma coisa, uma ação coletiva. Nós vamos ter um único processo que vai tutelar uma série de interesses e com certeza vai ser resolvido de uma forma muito menos custosa a administração pública do que uma série de demandas individuais. Outro exemplo, e aí é uma preocupação nossa, assim, como operadores do direito. Se há uma questão em discussão jurídica, por exemplo, isso é muito comum aqui no fórum, a aplicação do artigo 1º F da Lei 9494 de 97, quer dizer, como vai se dar a correção e os juros de mora da dívida feita pela Fazenda. Se a discussão é de aplicação de lei, você não precisa de perícia contábil. Se você determina uma perícia contábil, além de demorar mais, você vai gerar um custo ao Estado completamente desnecessário. Então, essa separação do que deve ser realizado perícia, o que não deve, você evitar providências desnecessárias, isso não apenas acelera o processo, como faz com que se gaste menos. Então, economia processual é isso, é bastante simples, como eu havia dito para vocês. Outro princípio importante, mas também simples, termo autoexplicativo está aí no roteiro. Efetividade. O que significa que o processo deve ser efetivo? Nada mais do que ele deve concretizar o direito material em discussão. Não basta uma sentença, não basta um papel, não bastam as 10 laudas de sentença escritas com vários tópicos, isso não basta. Também são necessários meios adequados que possibilitem o cumprimento da decisão judicial. E isso vale tanto para o legislativo como para o judiciário, como para a gente. Por que para o legislativo? Vai caber ao legislativo criar, positivar ferramentas jurídicas aptas à concretização das decisões. Por exemplo, a possibilidade do Bacenju ser autorizada em lei. Isso é uma ferramenta importante que nos permite, ao menos mais uma tentativa, de dar efetividade às decisões judiciais. Mas a gente precisa do legislativo, a gente precisa que o legislativo nos autorize. E, por outro lado, o judiciário também precisa ter uma postura proativa e utilizar as ferramentas disponíveis para dar efetividade às decisões judiciais. Agora, na minha visão, qual que é o problema aqui? É o legislativo? É o judiciário? Não. O judiciário, ele não vai fazer surgir dinheiro, ele não vai fazer surgir bens. A falta de efetividade dos processos judiciais, que a gente vê na imprensa, vê nas discussões doutrinárias, vê nas discussões do projeto de novo Código de Processo Civil, ela não é, em grande parte, um problema judiciário. Se uma instituição concede crédito a alguém que evidentemente não tem condições de pagar, não vai ser um processo judicial que vai resolver essa situação. E não é bonito falar isso, né? É muito mais fácil colocar a culpa no judiciário, que os servidores não trabalham, que os juízes não trabalham, que a gente é vagabundo. Tal. É muito mais fácil fazer isso. Quando a verdade é um problema talvez de adimplência nacional, de falta de respeito para com o cumprimento de suas obrigações, enfim, uma discussão que ultrapassa completamente os nossos objetivos. Mas achar que efetividade vai se resolver com novas leis ou com os juízes mais proativos, eu acho que é uma utopia muito grande e é uma forma da gente colocar debaixo do tapete o verdadeiro problema, que não é... O verdadeiro problema não está aqui. O verdadeiro problema, infelizmente, está fora.
Mas é o meu modo de ver a questão. De qualquer forma, isso não nos exime de tentar dar efetividade às nossas decisões, à legislação e aquilo que eu disse anteriormente, que é eu acho que tem que ser o norte da nossa atuação, em fazer dentro das nossas possibilidades o que é justo, o que é correto. Então, dando continuidade à nossa ideia de princípios, bem que as explicações sobre princípios elas são bem simples. Talvez eles sejam muitos e é difícil a gente sempre lembrar deles. O princípio da igualdade. As partes devem ser tratadas da mesma forma, devem ter os mesmos direitos, as mesmas possibilidades em juízo. E a doutrina gosta da expressão isonomia. Mas eu pergunto para vocês, é isso que nós vemos aqui nesse fórum? As partes sendo tratadas com isonomia? Com igualdade? Não, não é, exatamente. Nós temos como contraponto ao princípio da igualdade as chamadas prerrogativas, para quem é a favor, prerrogativas, para quem é contra, privilégios da fazenda pública em juízo, que estão delineadas na legislação, são inúmeras prerrogativas, não é o meu objetivo falar delas agora, embora eu pretenda tratar com vocês ao final do curso, espero que a gente tenha tempo. Eu acho que a principal prerrogativa em juízo a gente encontra no artigo 188 do Código de Processo Civil, que é o prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Geralmente a gente encontra duas justificativas. Por que esse tratamento diferenciado? Por que esse tratamento que realmente não respeita, pelo menos, uma ideia inicial de igualdade? Por dois motivos. Primeiro, porque a Fazenda Pública muitas vezes não é estruturada. Lembrem-se que nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios e não, com certeza a sua maioria não vai ter um órgão jurídico estruturado como a Procuradoria da Fazenda Nacional. E em segundo lugar, e mais importante, porque a Fazenda Pública está lidando com dinheiro público, com dinheiro que interessa a todos. Então, como você está defendendo o meu dinheiro, não só o seu, eu vou te dar algumas colheres de chá, digamos assim. Isso, inclusive, foi, a título de curiosidade, foi pergunta da minha prova oral do concurso de juiz. O examinador de processo civil me questionou sobre o artigo 188 do CPC, sobre as prerrogativas dadas à Fazenda. Isso é um tema recorrente em concurso público de procurador ou mesmo de juiz, porque envolve a atuação da Fazenda Pública em juízo. É um tema importante, é um tema interessante e eu pretendo voltar nele com mais vagar. Evidentemente tem quem discorde, tem gente que é contra, existiam nessas discussões sobre projeto de novo Código de Processo Civil, inclusive professores respeitados defendendo que fossem extintas todas e quaisquer prerrogativas da Fazenda Pública. Mas uma questão de opinião, de vocês tendo a oportunidade de se aprofundarem sobre o tema e terem a sua convicção, a sua opinião sobre essas prerrogativas, como o prazo em quadro, o prazo em dobro, a intimação pessoal, o pagamento, a empenhorabilidade dos bens, o pagamento via precatório ou RPV, quer dizer, são inúmeras prerrogativas. Eu vou... Sobre a questão das prerrogativas, tem uma questão histórica para chegar ao Código Civil, adotar essa questão de fazer o termo prerrogativa e hoje está sendo tão discutida aí de tirar as prerrogativas? Olha, eu teria que me aprofundar também para responder essa pergunta, mas você anota no meu caderninho de dívidas, mais essa dívida com você, e eu te respondo, eu dou uma pesquisada. Assim, o que eu posso te falar é que, se nós formos analisar a história, a gente até estava falando, vamos dizer, no surgimento do devido processo legal, quer dizer, você tinha o direito o rei poderia fazer o que quisesse com o patrimônio dos cidadãos. E aí você tem paulatinamente um aumento da defesa do Estado, da defesa do cidadão em relação ao Estado.
talvez as prerrogativas sejam resquícios disso, os últimos resquícios desse poder absoluto e arbitrário do Estado. Eu já li algumas obras a respeito, eu nunca vi alguém tratar sobre essa discussão histórica, mas de qualquer forma é interessante, a gente conversa na próxima aula. Vou para a lousa só para passar mais um mini esquema para vocês.